Introdução. Em meados do século XVIII, a compra e a venda de seres humanos haviam se tornado atividades banais e corriqueiras no Brasil. Exemplo disso pode ser observado atualmente entre os cerca de 2.500 itens que compõem o magnífico acervo do Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte, uma balança de pesar escravos. O objeto foi trazido de Salvador, na Bahia, outrora um dos maiores territórios escravistas do mundo, e ostenta as insígnias da coroa portuguesa, indicando que teria pertencido a uma fazenda real, até hoje não identificada. Com cerca de 3 metros de altura, é um entre muitos outros artefatos similares de diferentes formatos e tamanhos que na exposição contam a história do comércio no Brasil colonial, todos usados para definir o valor da mercadoria a ser negociada entre compradores e vendedores. Balanças de pesar bois e vacas, balanças de pesar porcos, balanças de pesar galinhas, balanças de pesar cereais, balanças de pesar farinha de mandioca, balanças de pesar queijos, balanças de precisão e balanças de ourives, destinadas a calcular quantidades de ouro em pó, pedras e outros minerais preciosos. Medir, pesar, avaliar, precificar, comprar e vender gente eram, portanto, acontecimentos rotineiros na vasta cadeia de negócios que se estendia pelas regiões ermas da colônia portuguesa nas Américas e na qual se moviam, entre outros agentes, tropeiros, boiadeiros, comerciantes de secos e molhados, feirantes, mascates, caixeiros viajantes, mineradores garimpeiros e traficantes de negros escravizados. A balança de pesar escravos é um mecanismo de funcionamento relativamente simples, segundo me explica a empresária Ângela Gutierrez, colecionadora de antiguidades, enquanto caminhamos pelos corredores da velha estação de trem que hoje abriga o museu na capital mineira, do qual ela é organizadora e curadora. No centro da peça, uma haste vertical presa ao teto serve de apoio a uma barra transversal de cujas extremidades pendem 2 braços metálicos. O do lado direito sustenta um prato de bronze. O da esquerda, 2 longos suportes de ferro no formato de um estribo de cavalaria. A pessoa a ser comprada ou vendida era colocada em posição ereta ou agachada, dependendo da estatura, com os 2 pés apoiados no estribo e as mãos atadas à parte superior do braço metálico. Enquanto isso, no prato situado na extremidade oposta da barra central, o comerciante de gente ia acrescentando ou retirando blocos maciços de ferro de diferentes volumes, chamados de contrapesos, até que os 2 braços se equilibrassem, indicando assim o peso da mercadoria humana em avaliação. Um detalhe em particular surpreende os visitantes do museu. A balança de pesar escravos foi cuidadosamente trabalhada em ferro e bronze por um artífice, com ornamentos e monogramas gravados em alto relevo, incluindo a data da fabricação, 1767, e o selo do rei de Portugal, como se fosse uma joia de uso pessoal e não um rude instrumento do tráfico negreiro. No Brasil colonial, produtos agrícolas, animais e escravos eram pesados em arrobas, medida de massa equivalente a 14,7 quilos atuais. Na balança do Museu de Artes e Ofícios, um jovem de 18 anos, do sexo masculino, saudável, sem defeitos, em plena capacidade produtiva, pesaria cerca de 4,5 arrobas, ou 66 quilos. Seria chamado de peça da Índia, o escravo de melhor preço vendido em Minas Gerais por aproximadamente 100 mil réis, valor igual ao de 5 cavalos ou 3 bois.
Enquanto isso, uma menina, adolescente, no início da sua vida reprodutiva, por volta de 12 anos de idade, pesaria pouco menos de 3 arrobas, ou 44 quilos. Num eventual leilão em praça pública, como era comum em todas as regiões brasileiras na época, valeria 40% menos do que um garoto da mesma idade e seria arrematada por aproximadamente 60 mil réis, preço de 3 cavalos. Em 1767, o ano em que a balança de escravos foi construída, o Brasil já estava no seu terceiro século como o maior território escravista do hemisfério ocidental. A compra e a venda de gente começaram logo após a chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral à Bahia em 1500, com a imediata escravização dos indígenas. Como já se viu no volume anterior desta trilogia, o primeiro registro de tráfico de escravos na história do Brasil é de 1511, ano em que a nau Bretoa, de propriedade do florentino Bartolomeu Marchione e do cristão novo Fernando de Noronha, chegou a Lisboa com uma carga de papagaios, peles de onças pintadas, toras de pau-brasil e 35 indígenas cativos, que seriam vendidos em Portugal. 4 anos mais tarde, 85 indígenas brasileiros foram arrematados como escravos em Valência, na Espanha. O escravismo brasileiro alcançaria cifras industriais a partir da segunda metade do século XVI, com a chegada de milhares de cativos negros africanos. Nos 3 séculos seguintes, leilões em praça pública para a venda de pessoas no atacado e no varejo se tornaram cenas habituais, especialmente nos 3 principais portos de entrada dos navios negreiros, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Nessas ocasiões, homens e mulheres eram lavados, depilados, esfregados com sabão, untados com óleo de coco ou dendê, pesados, medidos, examinados e apalpados em suas partes íntimas, obrigados a correr, pular e exibir a língua e os dentes. Ao término desse metódico ritual, vendedores e compradores acertavam o preço de acordo com a idade, o sexo e o vigor físico dos cativos, que em seguida eram marcados a ferro quente com as iniciais da fazenda ou do nome do seu novo proprietário. Por fim, com argolas e correntes atadas aos pés e ao pescoço, marchavam a pé rumo ao novo local de trabalho. No total, o Brasil escravizou cerca de 4,9 milhões de africanos, o equivalente a 40% dos 12,5 milhões que embarcaram da África para todo o continente americano até meados do século XIX. O auge do tráfico ocorreu entre o início do século XVIII e meados do século XIX. Em um período de 150 anos, 4 milhões de escravos atravessaram o Atlântico para trabalhar em fazendas, cidades, minas e garimpos brasileiros. A escravidão começou para fornecer mão de obra ao corte de pau-brasil e à indústria do açúcar do Nordeste, as 2 primeiras atividades relevantes do Brasil colônia, mas rapidamente se propagou por todos os segmentos da sociedade e da economia. O impulso decisivo foi dado pela descoberta de pedras e minerais preciosos, primeiro em Minas Gerais, depois em Goiás e Mato Grosso. Expedições capitaneadas pelos bandeirantes paulistas, inicialmente destinadas a escravizar os índios, foram redirecionadas à busca de novas riquezas no interior do território, forçando a expansão das fronteiras do Brasil rumo aos sertões do Centro-Oeste e da Amazônia. Pelos novos caminhos trilhados pelos colonizadores, seguiam invariavelmente as caravanas de negros escravizados. Todos os aspectos da vida colonial giravam em torno da escravidão.
No final do século XVIII, a posse de pessoas era generalizada entre os brasileiros, incluindo inúmeros escravos ou negros libertos que tinham seus próprios cativos. O século XVIII representa o início do apogeu do escravismo africano, não apenas no Brasil, mas em todo o continente americano. Nota do autor: o século XVIII também representa o auge da escravidão em todo o mundo. Segundo estimativas do historiador australiano Barry W. Higman, por volta de 1800 haveriam 45 milhões de seres humanos escravizados no planeta, incluindo brancos, negros, indígenas e asiáticos. Em números absolutos, a maioria estava na China e na Índia, onde vivia metade da população humana, e os cativos representariam um pouco menos de 10% do total. Em termos proporcionais, no entanto, a maior concentração estava nas ilhas do Caribe, onde 90% dos habitantes eram negros cativos. Nada menos do que 6 milhões de homens e mulheres cativos cruzaram o Atlântico em direção ao Novo Mundo no intervalo de apenas 100 anos. Cerca de 85% das 36.110 viagens de navios negreiros para a América, documentadas pelo banco de dados slavevoyages.org, aconteceram depois de 1700. Por volta de 1750, negros escravizados eram vistos numa sucessão ininterrupta de colônias europeias que se desdobravam do Canadá até o sul da Argentina e do Chile atuais. A desproporção entre brancos e negros era enorme. Entre 1760 e 1820, para cada europeu que imigrava para a América, outros 5,6 escravos chegavam da África. Na região do Caribe, ocupada por franceses, ingleses, holandeses, espanhóis e dinamarqueses, os negros constituíam mais de 90% da população. Na África, o impacto do tráfico negreiro seria enorme. A demanda cada vez maior por cativos e os preços crescentes pagos por eles desorganizou a economia do continente. Antigas atividades produtivas, como tecelagem, metalurgia, agricultura e pecuária, foram deixadas de lado sob a pressão do comércio escravista. Em lugar delas, instaurou-se um aumento crescente nas taxas de violência. Aliada aos traficantes, uma nova elite militar africana surgiria à frente de estados predatórios, que, apoiados com armas e recursos europeus, nasceram e se firmaram com o propósito de lucrar com a guerra contra seus vizinhos, vendidos como prisioneiros para capitães de navios portugueses, ingleses, franceses, holandeses, dinamarqueses, alemães e norte-americanos. Assim floresceram os reinos de Futa Jalom, na Alta Guiné, entre os atuais países de Senegal e Guiné-Bissau. Ashanti, cuja dinastia reinante sobrevive e governa ainda hoje no interior de Gana, Daomé e Oió, entre a atual República do Benin e a Nigéria, Kassange e Lunda, em Angola. Todos eles alimentaram a engrenagem do tráfico, fornecendo escravos em troca de canhões, espingardas, chumbo, pólvora, tecidos, bebidas alcoólicas, em especial a cachaça brasileira, rolos de fumo da Bahia, barras de cobre e ferro, contas de vidro, ornamentos, conchas marinhas do Oceano Índico, entre outras mercadorias. O século XVIII testemunharia também profundas mudanças na história humana, como o Iluminismo, a Revolução Industrial na Inglaterra, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Uma dessas transformações, o nascimento do abolicionismo britânico, levaria ao fim da própria escravidão na América no século seguinte. Todas essas novidades chegariam ao Brasil com certo atraso,
mas com furor igual ao que redesenhou a paisagem política, filosófica e econômica em outras regiões do planeta. Foram as ideias iluministas que serviram de combustível para o primeiro grande movimento de ruptura na América Portuguesa, a Inconfidência Mineira, que teria seu desfecho mais trágico na manhã de 21 de abril de 1792, data da execução do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele próprio dono de 6 negros escravizados em Minas Gerais. O agitado e rebelde século XVIII e a gigantesca onda africana que o marcou são os temas deste segundo livro da trilogia sobre a história da escravidão no Brasil. O volume inicial da obra, lançado em 2019, cobriu um período de 250 anos, do primeiro leilão de cativos africanos em Portugal, ocorrido na vila de Lagos, região do Algarve, em 8 de agosto de 1444, diante do príncipe Dom Henrique, o Navegador, até a morte de Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro de 1695. Este segundo volume concentra-se no período mais decisivo na edificação da hoje grande e bela, embora também sofrida e discriminada, África brasileira. Nos capítulos que compõem esta obra, procuro mostrar essa construção sob diferentes ângulos, como a família escrava, o papel das mulheres, as alforrias, a escravidão urbana, as festas, irmandades e práticas religiosas, a assimilação, as fugas, as rebeliões e os movimentos de resistência. São todos temas de uma historiografia relativamente recente e que contribuem de forma decisiva para um novo entendimento a respeito da escravidão. O terceiro e último volume será dedicado ao movimento abolicionista que resultou na Lei Áurea de 13 de maio de 1888 e ao legado da escravidão ainda hoje presente na realidade brasileira. Estima-se que, no século XVIII, cerca de 600 mil escravos se envolveram na mineração de ouro e diamantes de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, o que representaria 20% do total de cativos africanos trazidos para o Brasil nesse período. Até 1693, ano da primeira descoberta oficial de ouro, a população negra de Minas Gerais era praticamente zero. Esse número cresceu de forma exponencial nos anos seguintes. Na virada do século, os mineradores já compravam 2.000 escravos por ano, número que subiu para 4.000 por volta de 1720, saltando para 6.000 escravos 10 anos mais tarde, até atingir o pico de 7.360 anuais entre 1739 e 1741. Em média, nessa época, 20 novos cativos chegavam todos os dias às regiões auríferas e diamantinas. Como resultado, por volta de 1780, a capitania de Minas Gerais era a mais populosa do Brasil, com 394 mil habitantes, dos quais 174 mil eram escravos. Dos 220 mil moradores restantes, 2/3 eram negros forros, ou seja, que tinham alcançado a própria liberdade por variados meios. Os brancos formavam um grupo relativamente pequeno, de cerca de 70 mil pessoas, ou 18% sobre o total de habitantes. No conjunto, cativos e libertos compunham a maior concentração de pessoas de origem africana registrada até então em todo o continente americano. Tiveram impulso também em Minas Gerais 3 fenômenos que marcariam profundamente a face do escravismo brasileiro até o final do século XIX.
O primeiro foi o nascimento de uma escravidão urbana, de serviços, de características muito diferentes daquela observada nas antigas lavouras de cana-de-açúcar que ainda predominavam na região Nordeste. A escravidão urbana deu maior mobilidade aos escravos e gerou uma nova cultura brasileira, em que hábitos de origem africana se misturaram a outros, de raiz europeia ou indígena, com profundas influências em todos os aspectos da vida colonial, incluindo a culinária, o vestuário, as festas e danças, os rituais religiosos e o uso dos espaços públicos. O trabalho escravo foi responsável pelo surgimento de dezenas de novas vilas e cidades no interior do Brasil. Ouro Preto, mais importante centro de mineração aurífera em Minas Gerais, chegou a ter uma população de 20 mil habitantes por volta de 1740, tão grande quanto as de Salvador e Rio de Janeiro, as duas maiores cidades coloniais da época. Arquitetos, mestres de obra, pintores, escultores e compositores negros ou mestiços, escravos e libertos, caso de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, construíram palácios e igrejas barrocas que ainda hoje deslumbram turistas e estudiosos do mundo inteiro em visita às cidades históricas mineiras. O segundo fenômeno foi o crescimento dos processos de alforria. Em média, cerca de 1% dos escravos brasileiros obtinha a própria liberdade anualmente. Essa taxa, estendida ao longo de 3 séculos de regime escravista, resultou numa significativa população negra livre no país, maior do que em qualquer outro território escravista da América. Por volta de 1780, havia no Brasil 406 mil afrodescendentes libertos, cifra equivalente a mais de 1/4 de toda a população escrava. Em Minas Gerais, o aumento da população negra e mestiça livre foi particularmente acelerado, até que na primeira década do século XIX finalmente ultrapassou a de escravos e se tornou o grupo demográfico mais numeroso. Desenhava-se ali um panorama muito diferente daquele observado em outras regiões escravistas da América, em que a possibilidade de alforria era praticamente nula. O terceiro fenômeno importante relacionado à história da escravidão no Brasil do século XVIII diz respeito ao papel das mulheres. Foram elas as protagonistas de inúmeras histórias de resiliência e superação que mudaram a paisagem escravista brasileira. A pesquisa deste segundo volume da trilogia envolveu, na minha jornada pessoal, uma travessia ao mesmo tempo concreta e simbólica, de certa forma, seguindo as ondas deixadas pelos navios negreiros no Atlântico. O trabalho de reportagem do primeiro volume, lançado em 2019, se concentrara no continente africano, pela óbvia razão de que, ao estudar a escravidão, é preciso começar sempre pela África. Ao todo, fiz 5 viagens a 8 países africanos: Cabo Verde, Angola, Senegal, Gana, República do Benin, Marrocos, Moçambique e África do Sul. Nessas visitas, conheci as regiões, as rotas, os castelos e as feitorias de onde saíram os escravos trazidos para o Brasil. Para este segundo livro, o foco da pesquisa foi o Brasil. Em Pernambuco, visitei antigos engenhos de açúcar, alguns com suas casas grandes e senzalas ainda relativamente bem preservadas. É o caso do engenho Uruaé, no município de Condado, zona da Mata Norte, que pertenceu ao conselheiro João Alfredo, chefe do gabinete de ministros da princesa Isabel, por ocasião da assinatura da Lei Áurea de 1888, hoje transformado em centro pedagógico onde professores e estudantes
tem contato com uma notável coleção de instrumentos usados na punição de escravos até o final do século XIX. Na Serra da Borborema, agreste paraibano, participei de rodas de conversas com as moradoras dos quilombos Cruz da Menina e Caiana dos Crioulos. São ambas comunidades femininas lideradas por mulheres fortes e corajosas, uma vez que seus maridos, pais, filhos e irmãos se viram obrigados a ir embora em busca de empregos e oportunidades nas grandes capitais do Sudeste. Também visitei quilombos em Alagoas, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Alvos frequentes de ataques e preconceito, inclusive de altas autoridades da República, os quilombolas brasileiros sobrevivem com dificuldades, sem acesso aos mais elementares serviços públicos, assolados pelas intempéries, pela infertilidade do solo e pelo isolamento geográfico, e ainda assim conseguem preservar a memória e a identidade de uma parte riquíssima da cultura afro-brasileira. Em Cachoeira, Recôncavo Baiano, fui testemunha de uma noite de beleza e encantamento ao acompanhar o rufar dos atabaques que ditavam o ritmo das danças de vuduns e orixás de um terreiro de candomblé de tradição Jeje-Mahi, o Rupame Aiono Runtologi, também conhecido como Alto da Levada. Também tive a oportunidade de conhecer e entrevistar pessoas que me ajudaram a entender melhor o universo cultural dos escravos e seus descendentes, incluindo as religiões de matriz africana, infelizmente hoje também alvo de agressões por parte de grupos fundamentalistas de outros credos religiosos. Em Diamantina, antigo arraial do Tijuco, centro da mineração de diamantes no século XVIII, percorri a pé trechos do Caminho dos Escravos, que margeia o rio Jequitinhonha. Em Alagoas, refiz também a pé parte da rota de fuga de Zumbi dos Palmares, entre a Serra da Barriga, último reduto do famoso quilombo, até a Serra Dois Irmãos, onde o mais importante personagem da história negra brasileira morreu em 1695. Em Ouro Preto, deslumbrei-me diante de igrejas, museus, casarões e antigas minas de ouro, tudo fruto do trabalho escravo. No Rio de Janeiro, estive no Cais do Valongo, o mais importante entreposto do tráfico negreiro da América no começo do século XIX, e ali mesmo, nas vizinhanças no Instituto Predos Novos, centro cultural instalado sobre uma antiga vala de sepultamento de cativos recém-chegados da África. Seguindo o estilo do volume anterior, este livro reúne na forma de ensaios e reportagens as observações que fiz nessas viagens e também o meu aprendizado pessoal depois de percorrer uma vasta bibliografia sobre o assunto nos últimos 7 anos. Ao todo, li cerca de 200 livros de autores brasileiros e estrangeiros, antigos e contemporâneos, cujas informações e análises procurei consolidar em texto jornalístico de fácil compreensão, traduzindo desse modo a experiência acumulada ao longo de mais de 42 anos de exercício da profissão como repórter e editor de jornais e revistas. Fugi, sempre que possível, da tentação de uma narrativa linear e cronológica. Em vez disso, cada capítulo pode ser lido separadamente, como se fizesse parte de um painel mais amplo, a escravidão, tema que, como afirmei na introdução do volume anterior, julgo ser o mais importante de toda a história do Brasil. Os 31 capítulos a seguir poderiam ser divididos em 4 blocos principais. O primeiro, até o capítulo 10, trata da corrida do ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso,
da expansão das fronteiras da América Portuguesa, que levaria à assinatura do Tratado de Madrid em 1750 e das características principais da sociedade colonial brasileira no século XVIII. O segundo, do capítulo 11 ao 16, é sobre o impacto do tráfico negreiro no continente africano entre 1700 e 1800. O terceiro, do 17 ao 26, aborda a construção das muitas e diferentes faces da África brasileira, como consequência da escravidão, incluindo alguns dos seus aspectos mais importantes, como o trabalho, a violência, a possibilidade de alforria e de constituição de famílias no cativeiro, as irmandades religiosas, o papel das mulheres, as fugas e a formação de quilombos. O quarto e último, que vai até o capítulo 31, contém um resumo das grandes revoluções e transformações da segunda metade do século XVIII, cuja consequência principal para os brasileiros e portugueses foi a transferência da corte de Dom João para o Rio de Janeiro em 1808, acontecimento que deu início ao processo de independência do Brasil. A escravidão é, atualmente, objeto de uma notável produção acadêmica no Brasil e no exterior, tão numerosa e variada que às vezes torna-se difícil ao pesquisador manter-se atualizado a respeito dela. A quantidade e a complexidade das informações crescem na medida em que se avança no tempo. As fontes relativamente escassas entre os séculos XVI e XVII aumentam significativamente nos 2 séculos seguintes. Isso exige de quem se debruça sobre o tema um olhar atento, disposto a aceitar novas interpretações e conclusões que nem sempre estão de acordo com narrativas e análises que, no passado, pareciam inquestionáveis. Desse esforço tem resultado uma visão menos monocromática do escravismo brasileiro. Uma observação mais atenta do Brasil no século XVIII permite, por exemplo, superar 2 visões hoje ultrapassadas a respeito do comportamento do escravo dentro do sistema escravista. A primeira, celebrizada no clássico Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, é a do negro passivo e apático, bem adaptado ao mundo dos brancos e vivendo sob as ordens da casa senhorial e relativamente benévola, incapaz de reagir, protestar ou se rebelar. Segundo Freire, o português teria sido o colonizador europeu que melhor confraternizou-se com as raças chamadas inferiores, o menos cruel nas relações com os escravos. A segunda visão anacrônica, nascida das ideias e lutas marxistas do século XX, é a do negro em permanente estado de rebelião, constantemente planejando ações para se livrar do cativeiro. Essa imagem idílica do escravo não corrompido pela opressão dos brancos, que jamais se curvou ao sistema escravista, que se rebelou sempre que pôde e lutou pela liberdade na forma de quilombos ou enfrentamentos armados contra seus opressores, predominou até recentemente em muitos estudos. Pesquisas realizadas nos últimos anos têm ampliado o foco para incluir outros aspectos da resistência negra, menos dramáticos do que as fugas e rebeliões, mas igualmente importantes. Esses novos estudos têm levado a um entendimento mais complexo e diversificado do sistema escravista, marcado por nuances até pouco tempo atrás ignoradas ou subestimadas, nas quais os cativos se envolviam em processos contínuos e sutis de negociação e barganha, sempre testando os limites do sistema escravista em busca de ampliar seus espaços e oportunidades.
Pequenas faltas, fugas rápidas, corpo mole no trabalho, mal feito ou inacabado, fingir não dominar a língua ou as ordens eram todas formas de resistência que não necessariamente incluíam o enfrentamento direto, observou a historiadora Maria Helena Pereira Toledo Machado. O objetivo, como escreveu David Bryan Davis, tinha pouco a ver com o conceito abstrato de liberdade. Em vez disso, os escravos lutavam por coisas concretas, como o direito de constituir e manter famílias, cultivar suas próprias hortas e pomares e vender seus produtos nas feiras livres, dançar ao som do batuque nas horas de folga e praticar seus cultos religiosos, muitos deles de matriz africana. Sob essa nova interpretação, os escravos aparecem como agentes de seu próprio destino, negociando espaços dentro da sociedade escravista, organizando irmandades religiosas, formando um sistema complexo de apadrinhamento, parentesco e alianças, que muitas vezes incluíam participar de milícias ou bandos armados para defender os interesses do senhor contra os de um vizinho ou fazendeiro rival. Estabeleciam-se, desse modo, contratos não verbais e não escritos, pelos quais se desenhava uma nova fronteira entre senhores e escravos. Resistir, neste caso, significava a aceitação de certas normas tácitas de convivência mútua, segundo Maria Helena Pereira Toledo Machado. Por fim, ao estudar a história da escravidão no século XVIII, é preciso sempre levar em conta como a sociedade da época encarava o tema. Como observou a historiadora Marisa de Carvalho Soares, naquele tempo ainda não circulava entre os brasileiros, escravos ou livres, o ideário abolicionista que, sob influência dos britânicos, marcaria o século XIX. A escravidão era um fato da vida aceito, praticamente sem questionamentos, por brancos, negros, livres ou cativos. Mesmo as irmandades religiosas de negros e mestiços eram donas de escravos, uma vez que esse era o costume vigente. Pessoas cativas almejavam a alforria, o que nem sempre era sinônimo de abolicionismo. Uma vez conquistada a liberdade legal, inúmeros ex-escravos se tornaram também donos de escravos, fenômeno que, como se verá neste livro, longe de ser uma exceção, foi uma regra no escravismo brasileiro. Como nota final desta introdução ao segundo volume da trilogia, gostaria de, mais uma vez, chamar a atenção dos leitores para algumas sutilezas e preocupações de natureza semântica que me desafiam na escrita da obra. Já havia tratado do assunto na introdução do volume anterior, mas julgo necessário voltar a ele em respeito aos leitores, especialmente os afrodescendentes, que tanto têm lutado para se fazerem ouvir no Brasil de hoje, uma luta intensa e profunda o suficiente para se estender até mesmo ao terreno da linguística e que precisa ser respeitada e levada a sério por todos os brasileiros. A discussão diz respeito ao uso de palavras e expressões que hoje são apontadas como portadoras de conotação pejorativa e racista. A língua portuguesa, a exemplo de qualquer outro idioma, é um organismo vivo, em constante processo de evolução, transformação e adaptação, como se fosse uma planta, um animal ou um ser humano. Palavras nascem e morrem, ou se adaptam e mudam de sentido de acordo com a conjuntura de cada momento. Assim sendo, vocábulos nunca podem ser tombados ou congelados, como se fossem objetos de museu, na forma original em que entraram para os dicionários. Por outra analogia, uma língua poderia ser comparada a um rio caudaloso que corre para o imenso e belo oceano da comunicação humana. Na sua jornada, um grande rio vai recebendo contribuições de seus afluentes, na forma de compostos orgânicos, minerais e nutrientes adicionados às águas pela ação dos ventos, das chuvas e da erosão.
Assim também, o idioma se transmuta para incluir novos códigos e signos incorporados à cultura de um povo. A história da escravidão e seu legado são hoje um dos tributários da língua portuguesa em mais rápido processo de mutação. Palavras que no passado tinham um uso corrente, que eram usadas em documentos e amplamente aceitas e entendidas pelas pessoas, hoje adquiriram outros significados, resultantes principalmente de novas reflexões que estão sendo feitas a respeito do seu sentido original. Até algum tempo atrás, usava-se com certa naturalidade o verbo denegrir, que ainda hoje aparece nos dicionários da língua portuguesa como sinônimo de tornar negro, escurecer, enegrecer, e também de desacreditar, difamar, antônimo de enaltecer, glorificar, enobrecer e exaltar. A associação entre os dois significados faz de denegrir uma palavra obviamente ofensiva para a população afrodescendente, que, portanto, deve ser evitada. Outro exemplo é o vocábulo mulato ou mulata. Um dos maiores sucessos de todos os tempos nos bailes de carnaval foi a marchinha O Teu Cabelo Não Nega, de Lamartine Babo, com os irmãos João e Raul Valença, cujos versos diziam: O teu cabelo não nega, mulata, porque és mulata na cor, mas como a cor não pega, mulata, mulata quer o teu amor. Até algum tempo atrás, muitos foliões brasileiros cantariam a famosa marchinha sem pensar duas vezes no seu conteúdo obviamente racista. Hoje, felizmente, essa percepção mudou. Existem duas teorias para a origem da palavra mulato. Na primeira, viria do árabe moualad, ou muladi, termo usado para definir o indivíduo nascido de pai árabe e mãe estrangeira, portanto, filho de pais de etnias diferentes. Sob influência da ocupação moura na Península Ibérica entre os séculos VIII e XV, teria sido incorporado aos dicionários e documentos franceses, mulâtre, britânicos, mulato, holandeses, mulat, portugueses e espanhóis, mulato, em ambos os idiomas. Pela segunda teoria, a expressão mulato teria raízes claramente racistas e pejorativas. Seu prefixo mula viria do latim mulus, designação de um animal híbrido, incapaz de se reproduzir, resultante do cruzamento do jumento com a égua. Desse modo, por semelhança, mulato seria o termo adotado para designar pessoas também híbridas ou mestiças, descendentes de negros e brancos, produto de uma raça ou linhagem impura. A expressão era assim definida já em 1713, no vocabulário português e latino de Dom Rafael Blutot. Filho e filha de branca e negro ou de negro e mulher branca. Este nome, mulato, vem de mu ou mulo, animal gerado de dois outros de diferentes espécies. No mesmo dicionário, o vocábulo branco aparecia como sinônimo de bem-nascido e que até na cor se diferencia dos escravos, que de ordinário são pretos ou mulatos. Pardo, por sua vez, era definido como cor entre branco e preto, própria do pardal, donde lhe parece veio o nome. Seja lá qual for a origem correta de mulato, só a raiz etimológica de uma palavra não a isenta dos signos pejorativos hoje associados a ela. Se o vocábulo vem a ele do árabe moualad ou do latim mulus, tornou-se ofensivo para uma parte da população brasileira, é preciso respeitar essas sensibilidades e, tanto quanto possível, evitá-lo. Palavras, portanto, carregam significados que transcendem a sua própria etimologia. Como bem observou o jornalista e escritor Sérgio Rodrigues, o uso ou não dessas palavras é uma decisão moral que cada falante,
de posse das informações pertinentes, deve tomar sozinho. É preciso também lembrar que a palavra mulata acabou se tornando um ícone da proverbial misoginia brasileira ao associá-la a mulheres voluptuosas de fácil acesso sexualmente disponíveis. A mitológica mulata que encanta os turistas estrangeiros no carnaval brasileiro, segundo uma mensagem muito recorrente em propagandas do turismo nacional no exterior. Merece atenção, portanto, o alerta da historiadora gaúcha Lilian Ramos da Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os estudiosos da língua portuguesa no Brasil não escutam os movimentos negros em suas reivindicações, mantendo as situações de poder através da língua. Para quem se envolve na escrita de um livro, especialmente a respeito de um tema delicado como o da escravidão, este é um grande e complexo desafio. Tanto quanto possível, procurei evitar o uso aleatório de palavras consideradas pejorativas ou preconceituosas, a pelo menos uma parte dos leitores, como os afrodescendentes. Sempre que plausível, procurei substituir mulato por mestiço, mesmo correndo o risco de uma certa imprecisão. Ao grafar crioulo, palavra igualmente sensível aos ouvidos de parte da população brasileira, preocupei-me sempre em explicar que assim eram chamados os negros, escravos ou libertos nascidos no Brasil, enquanto os africanos recém-chegados eram denominados pretos novos e boçais. Por vezes, no entanto, o uso desses vocábulos torna-se inevitável por constar da grafia original dos documentos. Era assim que apareciam, por exemplo, nos textos do padre jesuíta André João Antonil, do começo do século XVIII. Na mesma época, membros de irmandades religiosas negras ou mestiças se autodenominavam de crioulos, mulatos ou pardos. Seria incorreto mudar essas designações atualmente, já que essas expressões são marcas de uma época e estão inseridas em seu contexto temporal, o que também torna necessária essa ressalva para o leitor do século XXI, que as compreende de acordo com outro contexto. Portanto, recomendo aos leitores que, ao percorrer as páginas desse livro, tenham sempre em mente o meu esforço de fugir de palavras ofensivas, mantendo, ao mesmo tempo, o compromisso de fidelidade ao seu significado na documentação original. Esses vocábulos, como se sabe, estiveram por tanto tempo de tal forma arraigados à nossa maneira de pensar e falar que, por maior que tenha sido meu empenho, com certeza nem sempre fui bem-sucedido. Mas, honestamente, tentei. Laurentino Gomes, Itu, São Paulo, maio de 2021.